Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos a alguns recados. A casa, ela tem como finalidade trazer os ensinamentos de Jesus, seus evangelhos, para que o propósito, que possamos caminhar na certeza de encontrar a verdadeira vida. A vida que é o reino de Deus, o reino dos céus, prometido por Ele. E nós costumamos aqui, como eu disse, ter a prática do Evangelho no lar e as observações das condutas cristãs, procurando cada dia mais amar o próximo. Quem é o próximo? Qualquer um de nós, qualquer um que passa na rua, respeitá-lo, sabe? Incentivá-lo muitas vezes quando puder, sabe? Ter pensamentos bons para aqueles que estão em condutas não muito adequadas. Enfim, essa é a conduta cristã. Não ter mágoa nos corações, procurar evitar a ira, procurar evitar a revanche, a vingança, enfim, para que possamos a cada dia mais elevar a nossa potencial energia de amor. Como diz Kardec, fora da caridade não tem salvação. Bom, então vamos à psicografia, que foi realizada, hoje é dia 14, né? Foi realizada aqui nessa casa, e o título é Relações Humanas. As viciações, as compulsões, as arbitrariedades são todos traços comuns dos espíritos ainda vacilantes na fé, pois o indivíduo que tem a fé robusta prescinde de seus vícios com vistas ao benefício futuro. O homem ou a mulher que tem fé em Deus coloca seu espírito em primeiro lugar e luta para a sua própria ascensão espiritual. Não é salutar que o indivíduo coloque suas inclinações sexuais acima de qualquer outra característica de sua vida. Assim, nós, seres humanos, certamente daremos um dia o real valor ao relacionamento humano, que é da prática o amor. O amor é a base, ou deveria ser a base, de toda a relação humana. Assim, no dia em que o amor prevalecer, as relações humanas serão grandemente transformadas. Não há o que condenar ninguém em matéria de comportamento, pois nós mesmos iremos percorrer caminhos já trilhados milhões de vezes por outros. Mas o que devemos fazer é tentar lapidar a própria consciência. Um dia não haverá outras relações humanas fora das relações dos amores sublimes, a Deus e a Cristo. Tenhamos fé, a retidão de caráter, pois nós seremos aqueles que darão o exemplo, com serenidade e compaixão. As pressões psicológicas daqueles viciados nas paixões são grandes, e não seremos nós que iremos pressionar ainda mais. Seremos nós os servidores, aqueles que darão apoio àqueles que desejam mudar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. João. Essa mensagem foi escrita nessa casa no dia 7 de fevereiro de 2024, pelo médium Alexandre. Só lembrando que Jesus um dia foi um Celso, foi um Alexandre, foi um Carlos,
E todos nós um dia seremos Jesus, com certeza. Então vamos elevar os pensamentos até o nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade tão singela de estarmos aqui, incumbidos de participar desse Evangelho, desse encontro de irmãos que estão procurando se melhorar, se orientar através do Evangelho de Jesus. Obrigado aos companheiros tarefeiros que aqui vêm também, trazendo harmonia, paz e uma forma gostosa de relacionamento. Jesus, muito obrigado por tudo e que assim seja. Lembrando que a palestra de hoje é do nosso amigo e irmão, o Flávio, tá? E que possamos aproveitar o máximo das suas palavras. Obrigado, Celso. Obrigado aos irmãos, aos amigos. Mais uma vez, e fazia um tempo que nós não vínhamos aqui, e eu não tinha nem visto que o salão era novo. Então eu acho que deve fazer quase um ano, né, que eu não venho aqui. E eu fico tão feliz de ver que a casa está cada hora melhor, cada hora se desenvolvendo, as pessoas envolvidas nas tarefas, nos estudos, em bastante coisa que hoje o irmão Mileide proporciona a todos os seus frequentadores. Nós estamos representando hoje a USE Municipal de Santo André, que não é uma casa espírita, mas a união fraternal de todas as casas espíritas da nossa região. Nós temos como finalidade a divulgação do Evangelho de Jesus, as luzes da doutrina espírita, e temos como missão principal levar essa mensagem de amor, levar a mensagem da unificação que a doutrina nos convida. E nós reservamos um tema um pouco diferente para o mês de maio aqui na casa. A gente vai falar sobre a vida após a morte e vamos fazer uma relação direta com a parábola de Lázaro e do mal rico, ou, para alguns, a parábola do mal rico e de Lázaro, ou a parábola do rico e de Lázaro. Essa parábola consta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. E aí quando ouço essa palavra, eu lembro da Dona Maria Italiana, que era uma senhora de origem italiana, que morava no meu prédio, e logo quando ela veio aqui para Santo André, meio que fugitiva da Segunda Guerra Mundial, junto com o seu esposo, não falando o idioma, uma imigrante, ela foi se domiciliar no bairro da Vila Pires. E lá, para quem conhece, quem era mais das antigas aqui de Santo André, era um charque, né? Era um local bastante de água, né? Daquele rio, daquela condição meio barrenta, e depois aquilo foi se aterrando. E existiam muitos sapos, né? Sapos muito grandes naquela época, e o Roberto, que era o filho mais velho dela, também italiano, na hora que via aquele sapo, voltava correndo para casa e falava: mamá, ô mamon, né? Porque era como se fosse um monstro, né? E quando a gente faz essa referência dentro do Evangelho, são algumas ligações muito profundas entre a utilidade, né, que nós colocamos nas nossas vidas em relação aos bens materiais, aos bens espirituais, e que às vezes fica muito difícil servir a esses dois deuses, né? E o que a gente traz nessa parábola do mal rico, olha que coisa interessante. A maioria das parábolas de Jesus retrata todas as relações humanas, sociais e intrinsecamente relacionada às condições da matéria. E essa é uma das únicas parábolas que Jesus apresenta o reino dos céus e que ele acaba acontecendo logo após a morte. E aí ele mostra que, de acordo com as suas obras, nós gozaríamos de uma felicidade ou de algum sofrimento. Quem aqui lembra ou conhece a parábola do mal rico e de Lázaro? Pode levantar a mão. Tá. E quem não conhece? É a grande maioria? Ótimo. Aí a gente tem o prazer de contar a parábola na sua essência, nos seus detalhes. Essa parábola, Jesus
pronunciou aos hebreus, que naquela hora precisavam de um ensinamento especial. Um pouco diferente das outras parábolas que mostravam todos os homens sedentos de esperança, de uma boa palavra, da boa nova, do evangelho de Jesus, de ser apresentado para eles o reino de Deus de uma forma mais simplificada. O povo, na época, mais de 2000 anos atrás, se encontrava muito angustiado. Apesar de Moisés e os profetas terem instaurado a ordem pública, ter criado algumas leis que promoviam uma relação social mais adequada, principalmente com a valorização da mulher, que era muito preterida na época, todos precisavam, através do Messias, que fora anunciado por todos os profetas, que esse Messias era Jesus, que nós conhecêssemos um mundo um pouco mais feliz e que nós conhecêssemos o verdadeiro amor apresentado pelo Mestre. Lázaro, também numa contribuição no Evangelho, faz essa anunciação. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele fez estremecer a terra e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ninguém nunca teve a magnitude, a beleza de falar de amor como falou Jesus. E os hebreus, que eram os judeus da época, doutores da lei, conhecedores de todos os ensinamentos contidos na Torá, tinham um comportamento humano, social, muito materialista, indevido. E Jesus inicia a parábola do mal rico e de Lázaro mais ou menos assim. Havia um homem que se vestia de púrpura e de linho. E aí eu gosto sempre de fazer alguns intervalos, algumas pausas dentro de cada parágrafo, porque a gente possa compreender essa exteriorização, essa colocação, esse pano de fundo que Jesus faz na história. Os homens que eram potentados, pessoas que tinham um bom poder aquisitivo, naquela época se destacavam pelas suas vestimentas. E somente aqueles que tinham um grande poder aquisitivo poderiam vestir essa cor tão chamativa que era a púrpura. E normalmente essa cor estava num tecido também que somente as pessoas muito ricas tinham capacidade de comprar e confeccionar as suas roupas. Então somente ricos podiam se vestir de linho e que pudesse ter a cor da púrpura, né? Esse roxo, essa cor chamativa. E eu gosto de sempre lembrar Amélia Rodrigues, quando ela retrata em detalhes algumas visualizações de um outro plano, né, não o plano material, de como Jesus era visto. E ela faz uma referência das vestes de Jesus. E as pessoas mais humildes, mais pobres, o melhor que elas podiam vestir era um algodão sem muito tratamento, aquele algodão bruto. E aí ela coloca que as vestes de Jesus eram cuidadosamente cortadas, adornadas em seu corpo, e toda a costura era tecida na roca. Então ela mostra a beleza das vestes de Jesus na simplicidade que ele se apresentava. E era um tecido, vamos dizer assim, de baixíssima qualidade, a única coisa que tinha disponível para as pessoas de mais baixa renda que podia existir na época. E olha que a beleza que ela coloca dessas vestes é muito mais significativa do que a do rico que se vestia de linho e de cor púrpura. E a parábola se dá a continuidade da seguinte maneira, onde ela apresenta assim: e esse homem se alimentava fartamente, tinha uma vida dilatada, feliz e ostentada. Ou seja, ele comia muito bem, tinha uma condição social muito bem classificada, vivia na opulência e tinha festas, situações que o colocavam naquela dita felicidade, entre aspas, né? Porque a gente pode estar imaginando que todas essas questões, todas essas circunstâncias podem levar uma pessoa à felicidade, pelo simples fato de poder estar partilhando de uma boa mesa, uma mesa farta, de festa, de coisas boas, de uma casa muito confortável. E a parábola continua dizendo assim: e às portas da casa desse homem existia um mendigo, de nome Lázaro, que ele vivia à sua porta, desejando minimamente alimentar-se das migalhas da mesa do rico. Seu corpo era coberto de chagas, e o único alento era quando os animais vinham lhe lamber as feridas.
Olha que coisa profunda. A gente tinha uma pessoa à porta da nossa casa, jazendo na miséria, não tendo a mínima condição sequer de se sustentar, no básico da alimentação. Era uma pessoa adoentada e que a única condição que ele recebia de tratamento e amor vinham dos animais que procuravam lhe lamber as feridas para diminuir a sua dor. Aí eu lembro muito da minha avó, até uma coisa um pouco cômica, né? Nós éramos muito jovens, então quando a gente tinha frieira, né? Porque as crianças não enxugam o vão dos dedos direito, né? Não lavam o pé como se deve. Aí minha avó dizia assim: dá para o cachorro lamber, né? Porque diz que sarava. Olha, está sendo gravado, não é nenhum aviamento, nenhuma receita, né, como uma condição de tratamento para essas enfermidades da pele. Mas era como o povo antigo acabava entendendo, que os animais, a saliva dos animais, promoviam a cura das enfermidades, das ulcerações do corpo. E a gente lembra isso como um fato verdadeiro. Então, como Jesus usava os melhores exemplos para poder esclarecer. Mas existe uma condição muito profunda nessa história. E aqui eu pergunto, quem tem pet em casa, um animalzinho de estimação? O que acontece quando a gente chega triste em casa? O que acontece quando a gente está, às vezes, um pouco angustiado? Esses animais se aproximam da gente, parece que como uma condição sensorial, e vem nos trazer a alegria, vem subtrair aquele momento, né, de tristeza. Parece que vem subtrair a nossa dor do corpo pela sua presença. São quase como enviados de Deus, pequenos anjinhos que são colocados em nossas vidas para nos promover a alegria e sair um pouco daquelas vicissitudes, das tristezas, das angústias que a vida nos proporciona. E isso acontece. Eu falo que eu tenho a minha Cacauzinha, quando a gente chega muito feliz, ela fica num estado de excitação porque ela parece que está partilhando daquele momento. E quando tem alguém adoentado em casa, ela faz questão de estar no pé, ela faz questão de vir perto, de colocar o rostinho, né? De colocar a cabecinha no nosso peito. Então os animais têm um pouco dessa sensibilidade. E eles, como enviados de Deus, cuidavam daquele pobre mendigo. Mas, em determinado dia, o anjo da morte vem e leva Lázaro embora. E num curto espaço de tempo, leva também o homem rico. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente já está quase 15 minutos de palestra. Falamos várias vezes o nome da parábola. Eu quero perguntar para vocês qual é o nome do mal rico. Tá bom. E o nome do pobre e do mendigo? Lázaro. Parece que a importância e o protagonismo da história deva ser exclusivo desse pequeno homem, desse moribundo, desse homem que enfrentava dificuldade. E o rico, que para nós, às vezes, socialmente, parece ter uma posição de destaque, na parábola de Jesus, sequer o seu nome é mencionado. Mostra que é relacionado ao seu sobrenome a sua condição de uma má pessoa. E aí, quando eles estão já na condição de espíritos, gozando dos créditos ou dos débitos que amealharam na terra, Lázaro se encontra ardendo no fogo do inferno. E no momento de angústia, ele eleva a cabeça para os céus e vê de longe, porque aí o que acontece na parábola? Na hora do desespero, a gente eleva o pensamento a Deus, mesmo os descrentes, mesmo os ateus, mesmo as pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus, elevam o seu pensamento para que sejam subtraídos, tirados daquela angústia e daquela tristeza. E ele vê ao longe, Lázaro no seio de Abraão. Olha que coisa importante. Quem era Abraão? Para os hebreus, para os judeus, um patriarca da melhor envergadura, o mais conhecido. E quando um patriarca traz para perto de si, ou para o seu seio, as pessoas queridas, é para que eles possam partilhar da sua alegria, da sua fé, da sua paz. E Lázaro foi justamente trazido ao seio de Abraão. E ele estava com a cabeça no peito de Abraão. Isso tem um simbolismo muito grande para os hebreus. E aí esse homem, o mal rico, faz uma rogativa.
Uma não, 3 para Abraão. Pai Abraão, é assim que eles se referenciavam ao patriarca. Pede para que Lázaro passe o pé na água e com a ponta do seu dedo venha alimentar a minha língua, com uma gota de água, para que essa sede e esse calor insuportante que eu estou vivendo, eu possa ter o alívio. E aí o pai Abraão já diz, entre vós e este Lázaro, falando para o mal rico, existe um abismo muito grande. Vós colheu em vida tudo que querias, e Lázaro só gozou de tristeza e angústias. Então agora ele goza dos reinos dos céus. Agora e nesse momento ele goza de uma boa condição, pelo menos o espírito liberto do corpo que era a sua crisália. A gente pega dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que aqueles momentos que a gente enfrenta de melancolia é o corpo que está sendo a prisão do espírito. O que vem a ser isso? Porque o espírito aspira à liberdade. Então por isso que a gente sabe que o espírito tem uma noção muito mais ampliada do que é a verdadeira vida. E por isso que às vezes nós nos sentimos um pouco melancólicos, tristes. Não é só o processo depressivo, mas é porque o nosso espírito tem essa reminiscência, esse pensamento, né, muito marcado de que ele goza de liberdade quando ele está liberto do corpo. E nessa passagem, exatamente, Abraão não atende a demanda. Parece ser até uma injustiça. Poxa, mas podia pelo menos, né, passar o pezinho na água lá e dar uma gotinha na língua dele? E aí, conformado com o seu pedido não atendido, o coração do mal rico se enche de ternura, o coração se enche de compaixão. E ele roga a Abraão, porque em sua casa ele tem outros 5 irmãos, e que Lázaro retorne para o seu lar e possa avisar os seus irmãos de quais são as consequências de uma conduta de falta de cuidado espiritual da vida, e aquele foco exclusivo material deva ser um cuidado absoluto para que eles não passassem o mesmo sofrimento que ele estava passando. E aí, mais uma vez, Abraão dá uma lição para o mal rico. Lá eles têm Moisés e os profetas, e mesmo assim não ouvem. Aí eu faço uma reflexão. Nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos Jesus, nós temos o Espiritismo, nós temos Buda, Krishna e qualquer outra profitência filosófica, religiosa, né, que nos inspira a ser pessoas melhores, e a gente ouve, a gente dá ouvido, a gente se dedica, a gente procura ser melhor. E olha que coisa triste. Se nós fazermos um paralelo com a situação atual do nosso Brasil, com o que acontece com os vítimas do Rio Grande do Sul, o nosso sentimento de caridade só aflorou quando a gente viu todas aquelas desgraças. Quando aquilo foi massificado pela mídia, quando aquilo veio nas nossos celulares, nas nossas televisões, foi aí que foi despertado um pouco de compaixão, um pouco de caridade, e nós estamos nos mobilizando a levar roupa, alimentos, água, para poder ajudar esses irmãos. Aí eu faço uma pergunta. Quantas casas espíritas precisam de donativos para os seus bazares? De 1 quilo de feijão para compor uma cesta básica? De uma criança que a gente vê todo dia nos arredores da nossa casa, mal vestida ou qualquer coisa assim do tipo, e não alimentamos, não cuidamos, não olhamos de uma maneira especial? O que está acontecendo com a população mundial? O que está acontecendo com esse egoísmo fazendo parte das nossas vidas de maneira tão severa? A falta de compreensão, não estou dizendo só no processo da caridade, mas a falta de amor nas relações humanas dentro do nosso seio familiar. Nós somos incompreensíveis com os nossos irmãos, nós somos incompreensíveis com nossos companheiros, nós somos incompreensíveis com os nossos filhos, nós somos incompreensíveis com uma série de circunstâncias, com conhecidos e desconhecidos.
O que vai ser de nós se nós continuarmos assim? Então essa parábola, que foi dita há 2024 anos atrás, ela serve muito para os tempos atuais. E a gente percebe o gozo, a satisfação, o prazer que nós nos encontramos a partir do momento que nós atendemos à mínima necessidade do outro. Quando nós percebemos as pessoas entregando, né, uma roupa, um alimento, fazendo uma doação em dinheiro, qual é a satisfação que nós estamos gozando? Parece que os nossos pés não tocam o chão. É assim que diz o Evangelho. Quando a gente sente a ação do amor e da caridade, promove nos seus realizadores uma relação muito especial, uma relação extremamente importante, e que isso nos faz melhor. E por que nós não praticamos isso no dia a dia? Que é o que esse homem falava. O coitado do mendigo estava à porta da sua casa, desejava se alimentar das migalhas e ele vivia de um mal que nós vivemos no tempo atual. Qual é? A indiferença. Isso é uma coisa que ainda toca todos os corações humanos. Nós estamos indiferentes com as necessidades alheias. E essa parábola veio muito ao nosso favor. E essa parábola, a última rogativa, vamos assim dizer, do mal rico para Abraão, que ele falou o seguinte: tudo bem, se não dá para ele voltar, eu gostaria de trazer uma explicação. Se volta alguém dos mortos e comunica essa verdade, com certeza eles atenderão. E para nós espíritas, olha que valor tem essa parábola para comprovar o que a nossa filosofia mostra, que nós somos responsáveis pela segunda palavra do alfabeto divino. Qual é ela? A reencarnação. A primeira, o amor. E a segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação, aquela que levanta a lápide dos túmulos vazios. Porque só assim a gente vai poder compreender porque aquele homem era rico, se vestia de púrpura e de linho, e Lázaro jazia na miséria e tinha o seu corpo coberto de chagas. Que Deus é esse que permite que um sofra dessa maneira e que o outro viva na opulência? Essa é a explicação. Porque os nossos atos, as nossas responsabilidades vão além de uma condição punitiva que a parábola mostra. A parábola mostra que parece que esse homem foi punido, mas na verdade não há uma punição, há uma responsabilidade. E se a gente faz uma dívida, a gente tem que pagar. Se a gente poupa, a gente vai ser beneficiado pela nossa previdência. Se nós poupamos, nós seremos beneficiados pelo investimento que nós fizemos, e aí nós podemos gozar dos lucros e não dos débitos. E outra condição importante, que outras religiões muitas vezes nos questionam, dizendo que não há possibilidade da comunicabilidade dos mortos com os seres vivos. Olha que explicação bela Jesus naquela época esclarecia aos hebreus. E aí a gente tem uma outra parábola, onde Jesus encontra o doutor da lei, que desejava compreender como um homem poderia voltar ao ventre de sua mãe. Ou como poderia um homem, depois de morto o corpo físico, reconstituir a possibilidade da vida. Isso, biologicamente, cientificamente, é impossível. Um morto não volta à vida. Um homem adulto não tem a capacidade de voltar ao ventre da mãe, mas a eternidade do espírito. Isso é uma coisa importante. A eternidade do espírito. Nós saímos de uma condição simples e ignorante, até como o nosso irmão Celso falou, a possibilidade de nós sermos amanhã Cristos. É a condição evolutiva de átomos a arcanjos. Assim como nos esclarece Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, essa ascensão do espírito. Nessa oportunidade encarnatória, nesse envolto corporal que nós possuímos, seja na condição masculina, seja na condição feminina, seja na condição de uma tenridade de uma criança, ou gozando de uma condição mais madura, da velhice,
todas essas fases da nossa vida nos proporcionam evoluir. E nós temos que estar muito atento. Não é eu e meu umbigo. Existe uma expressão americana que fala I, me and myself. Ou seja, toda relação é comigo mesmo e não com o coletivo. E nós somos seres gregários. Nós estamos aqui para viver em coletividade. Porque aquele homem que se afasta, o mal do mundo, todas essas circunstâncias, eu vou para o alto da montanha e vou viver sozinho. A imposição social é que nos faz crescer, nos tornar mais tolerantes, nos tornar mais respeitosos, nos tornar mais humanos. Quantas características são possíveis a partir do momento que nós redobrarmos as nossas atenções. Não podemos atingir aquela relação do cancioneiro popular, deixa a vida me levar, né? Nós temos que assumir o timão do nosso navio, dar direção para onde a gente quer. Sábado fizemos um programa no Semana Boa Nova, que é um programa que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9h30, pelo grupo do Semeador. Chama O Semeador ABC, se a gente procurar pelo YouTube a gente encontra. E nós falávamos sobre os processos depressivos. E é comprovadamente um dos motivos a vida sem propósito. A depressão, que são os sentimentos do excesso de passado, o estresse, os sentimentos do excesso de presente, e a ansiedade, que são sentimentos que nos revelam o excesso de futuro. Então nós estamos sofrendo por circunstâncias que muitas vezes não estão nas nossas capacidades realizar ou controlar. O passado vai nos servir de lição. O presente que possamos fazer o melhor. E o futuro que nos dá capacidade de construir, de elaborar. Em todas as fases da vida, da mais tenridade à fase mais avançada, na idade madura, nós temos que ter propósito, ter um motivo para acordar de manhã. Nem que seja, amanhã eu preciso acordar porque eu preciso limpar minha geladeira. Um dia de cada vez. Eu peço muito a Deus, muito, que me dê saúde, que me mantenha nesse ministério, para que a gente possa levar a palavra de Jesus, que a gente possa levar os ensinamentos, porque essa é a 4ª vez que eu estou falando essa semana da parábola de Lázaro. É para eu aprender, é para eu estar mais sensível, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Então, nesse momento, a gente está procurando o autoconhecimento, a autoaceitação, o autoamor. E dessa maneira, gozando da alegria, da felicidade, a gente vai levar isso para as pessoas que nós estamos juntos. Numa noite como essa, uma terça-feira, nós somos pessoas bem-aventuradas, pessoas de boa sorte. Quem lembra do Sermão do Monte? Quantos filósofos, quantos doutos de inteligência retratam que se nós interpretássemos o Sermão da Montanha, somente essas lições nos valeriam. Todos os livros religiosos poderiam se perder, assim disse Gandhi. Somente isso nos nutriria. E a mensagem principal, que quando Jesus é anunciado, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, já nos dá a ideia de sermos os pacificadores. E promover a paz é promover o conforto. Promover a paz é ensinar o amor, a praticar o amor. Promover a paz é o exercício da caridade, minimamente. Minimamente. Então, vale ajudarmos lá os irmãos do Rio Grande do Sul, porque nós somos sensibilizados com a situação? Vale. Mas, de repente, esse é um mendigo que estava distante dos nossos lares. E aquele que está na nossa porta? Às vezes a gente fica com história, né? Difícil, Dorival, mas a gente fica com história para o cara comprar o convite da festa. Nossa, caro, 35, vou eu e minha família, tal, nós vamos gastar 140 aqui, eu peço uma pizza, a gente gasta 60, come bem pra caramba em casa. O propósito não é esse. O propósito é ajudar na manutenção da casa. Vai ter um bazar,
vou levar um bolo, vai ter um bazar, vou levar uma roupa, porque é só assim que a doutrina espírita consegue manter essa estrutura. Olha que beleza, que coisa linda. Eu vendo um negócio desse, eu falo, poxa, que bom, é prosperidade, é crescimento. Falávamos agora, né, Celso? Quantas casas pós-pandemia fecharam? Não é, irmão? A casa que vós frequentava pós-pandemia fechou. Fechou por quê? Será que isso acontece em outras religiões? Acontece com os evangélicos? Acontece com as igrejas católicas? Acontece com os terreiros de Umbanda? Quem somos nós para criticar ou falar qualquer coisa relacionada aos nossos irmãos? Mas nós devemos fazer a nossa parte. O núcleo religioso que nos acolhe merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado. Dorival comentou que a palestra de hoje teria a conotação de um seminário, que a gente vai até às 10h30, faz um coffee break e volta para a finalização. Tudo bem? Não, brincadeira. Já são 9h35. A mensagem que eu tinha para trazer na noite de hoje, para que a gente tenha atenção. E vou dar uma lição de casa. Tudo bem? Estão dispostos? Quem não vai fazer a lição? Vai arder junto com o mal rico lá no fogo do inferno. Vai pedir para o Lázaro passar o pé na piscina para vir molhar a língua. Estudar em detalhes o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar deva ser praticado diariamente. Não é essa, é uma vez por semana. Uma vez por semana é minimamente. O negócio é, principalmente de manhã, quando a gente sai, começa o dia, ou à noite, para agradecer tudo que a gente aconteceu. E leiam todas as passagens constantes no capítulo 16. Lembra, quem não quer arder no fogo dos infernos, né, que faça essa leitura do capítulo 16. Fiquem com Deus, que as bases e os alicerces dessa casa sejam sempre sustentados, que a gente possa sair daqui melhor do que entramos, que todo esse influxo energético que nós recebemos no tratamento do passe, durante a palestra, tenho a certeza que foi feito um tratamento especial para todos nós. Que Deus nos abençoe. Agradecidos, Jesus, por mais esse encontro de amor, de aprendizado, onde, com certeza, levaremos essas palavras, o sentimento, para a prática constante do amor e da caridade. Somos agradecidos por tudo o que recebemos. Ainda isolados pelo nosso egoísmo, queremos, Jesus, expandir o nosso espírito entre todos aqueles que nos cercam, que nos procuram. Obrigado, Mestre, e que assim seja, com a graça de Deus.